Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a revitalização de espaços públicos tem sido uma diferencial na gestão do prefeito Roberto Cláudio aqui em Fortaleza. Já são mais de 450 praças reformadas na capital. Desde 2013, a Prefeitura de Fortaleza já revitalizou mais de 450 praças em toda a cidade. Até 2018, mais de 300 foram entregues e do ano passado até agora, aproximadamente 150 espaços foram totalmente devolvidos à população. Hoje, cerca de 40 praças encontram-se em reforma. Nelas, a gestão municipal está realizando também a instalação de equipamentos como academia ao ar livre, parquinhos infantis e brinquedopraças. Que estava muito abandonado e agora com essa reforma tivemos o benefício principalmente para os idosos. O benefício que Liliane se refere são as academias ao ar livre, equipamentos que levam a possibilidade de exercícios físicos em meio à praça. Ao todo, um total de 220 academias já foram instaladas em todas as regionais de Fortaleza. Como uma das possibilidades para o público infantil, a Prefeitura já instalou mais de 300 parquinhos, estruturas que são aprovadas pelos pais e avós e facilitam o lazer da criançada próximo de casa. Agora é uma brincadeira boa para o menino, que antes não tinha isso, né? O menino não podia nem correr, tudo emburacado, tudo sujo, muito lixo, agora está limpo. Outra iniciativa é o projeto Leitura na Praça, que disponibiliza cerca de 400 livros infanto-juvenis com títulos variados. Atualmente, mais de 20 bibliotecas já foram instaladas. No total, serão 60 até o final do ano, espalhadas por toda a capital cearense. A ação busca impactar a comunidade e fomentar a leitura para crianças e jovens. Você gosta de leitura? Eu gosto muito e também ajuda a gente a leitura e também nos diverte. Em vários espaços da cidade, a população pôde voltar a usufruir do espaço público. É um divertimento, né? Para todos nós, é um benefício muito bom. Não só nessa pracinha, como em outras pracinhas que já foram feitas também. Em outras praças da cidade, como na Murilo Borges, aqui no centro de Fortaleza, a Prefeitura, além de trocar toda a parte estrutural, como pisos, bancos, instalar um piso portátil, ainda recuperou e restaurou fontes artísticas, como a Fonte da Nereiras. O mesmo cuidado no restauro de equipamentos artísticos ocorrerá na Praça dos Mártires, conhecida popularmente como Passeio Público. O projeto prevê a requalificação de calçadas, melhorias na acessibilidade, restauro das estátuas e demais elementos históricos como o coreto e as fontes, e ainda o tratamento para a manutenção da vegetação nativa existente lá no local, além de novo paisagismo. Em todos os cantos da cidade, a revitalização de praças está colaborando para o maior sentimento de pertencimento e apropriação do espaço público. O principal era não precisar deslocar até Aldeota para ter um equipamento com qualidade como essa. E aqui a gente tem um benefício da lagoa, que o nascer e o pôr do sol já é uma atração turística por si só. Então as pessoas que moram na redondeza vão ter certeza de ter uma qualidade ou até um pouco maior do que a galera do lado de lá mora. E para falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Renato Lima, que é secretário da Gestão Regional. Renato, o balanço é extremamente positivo em relação a esse segundo mandato do prefeito Roberto Cláudio no quesito de requalificação, de revitalização de muitos espaços públicos aqui na capital, principalmente relacionados às praças, né? Bom dia. Aliás, nem pode falar, mas enfim. Na verdade, o prefeito Roberto Cláudio tem dito, e é fato, que as praças, os espaços públicos, eles devem funcionar como extensão da casa do cidadão, né? Os espaços públicos, eles são um ponto de desenvolvimento comunitário, para o bem ou para o mal, né? O que eu quero dizer com isso? Uma praça bem iluminada, reformada, agradável, é local para que as pessoas estejam lá para fazer suas atividades físicas, o seu culto, a sua caminhada, rezar o texto, um ciclo de oração, né? Paquerar, enfim, vender um churrasquinho, né? Criar uma renda. Por outro lado, uma praça abandonada, escura, cheia de lixo, é local para que se desenvolvam as piores ações, né? Não à toa que se diz um ditado popular que mente vazia é lugar de quem não presta. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esse foi o esforço do prefeito Roberto Cláudio, desde ali de finalzinho da primeira gestão, de devolver à cidade de Fortaleza os seus espaços revitalizados. Isso começou nas áreas mais longínquas da cidade, né?
entregar praças no final da primeira gestão no Passaré, né? Enfim, na Aerolândia. Esse foi o esforço para que as pessoas pudessem ter nas praças a extensão, como disse, das suas residências. E aí, já nessa segunda gestão, nós aprimoramos essa ação, lançamos um grande programa de reforma de praças, né? Hoje, praticamente todas as praças de Fortaleza passaram por intervenções, por reformas, algumas delas por mais de uma vez, né? De modo que nós temos visto hoje a população com outra cultura, né? Podendo frequentar esses espaços. Não fosse a pandemia, que fez com que muitas dessas praças não pudessem ser ocupadas, né? Nós já teríamos outras obras já entregues, né? Já teríamos finalizado todas as praças reformadas em Fortaleza, mas nós vamos chegar aí ao final dessa gestão com 100% das praças reformadas, repito, algumas delas por mais de uma vez. Desde a primeira gestão do prefeito Alberto Cláudio se implantou essa política de valorização dos espaços públicos. Mas, assim, o que você tem de números em relação a praças que foram revitalizadas e também espaços aí novos que foram construídos, espaços públicos novos que foram disponibilizados para a população durante aí esses 7 anos já de gestão? Pois é, a cidade de Fortaleza tem aproximadamente 500 praças, né? Esse número varia porque tiveram praças que foram entregues, né? E ainda estão em fase de registro imobiliário, etc. e tal. Mas o fato que, por exemplo, nós temos em Fortaleza praças que são marcas históricas da cidade, né? Nós tivemos a reforma, por exemplo, do passeio público, que está em execução agora, né? A praça que o VTI mostrou, que é a praça do antigo Banco do BNB, a Praça Murilo Borges, e outras tantas, praças Farias Brito no Passaré, a praça do Mercado da Aerolândia, lá na BR-116, né? São praças importantes na cidade de Fortaleza, que marcam a história, como disse, da cidade. E nós temos aí, portanto, esse programa que a meu juízo, né, e a juízo da gestão, é vitorioso, que é devolver à cidade de Fortaleza esse espaço recuperado. Agora, Renato, ao longo dos anos, houve uma mudança também de conceito em relação ao que tem na praça, né? A população antigamente era acostumada a ver na praça só a questão do espaço verde, aqueles bancos, né, e tudo, mas hoje esses equipamentos oferecem, disponibilizam para a população outros tipos de ferramentas que servem de integração social. É o caso das brinquedotecas, as academias ao ar livre. Isso tem trazido ainda mais a presença da população de maneira geral nesses equipamentos, né? Isso foi, na verdade, uma mudança de cultura, né, que graças a Deus, a gestão conseguiu. A exemplo das bicicletas, né, que são uma marca na cidade, as praças reformadas, construídas, todas elas são entregues à população com academias, né, que nós chamamos de academia ao ar livre, com parquinho infantil, algumas delas com cachorródromo, que é uma área para que as pessoas levem o seu pet, seu animal de estimação, para brincar e fazer atividades também com o animalzinho. Algumas praças nós temos a chamada Brinquedopraça, que é uma praça que é um playground diferenciado em parceria com o governo do estado, né? O governador Camilo Santana tem sido um parceiro importante, a primeira-dama Onélia, junto com a primeira-dama Carol, tem se esforçado no sentido de entregar praças também com um perfil mais lúdico. Tem algumas praças em Fortaleza, 60 delas, que estão sendo entregues até o final do ano, com bibliotecas, né, infantis, onde a gente instala a biblioteca e a comunidade adota o local, tem uma pessoa responsável por todo dia abrir e fechar aquele quiosque metálico, onde tem os livros que são doados pelo município, uma parceria com a Secretaria de Cultura, de modo que a praça ela tem muitos atrativos, né? Repetindo, nós temos, além da academia, parquinho, algumas delas com playground maior, que é a brinquedopraças, cachorródromos e as bibliotecas, né, da leitura na praça, são equipamentos que atraem ainda mais a população para que saia de casa e ocupe o espaço público. Ok, Renato, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre os investimentos aí que a Prefeitura de Fortaleza tem realizado quanto aos espaços públicos, as praças aqui em toda a capital. Eu volto já já.
Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, dentro do processo de revitalização das praças, a Prefeitura de Fortaleza também lançou o projeto Leitura na Praça, que desperta o interesse pela leitura de crianças e jovens. Os quiosques instalados em equipamentos públicos de lazer da capital cearense são formados por estruturas metálicas fixas e administrados pela própria comunidade. Nós voltamos a conversar aqui com o Renato Lima, que é secretário da Gestão Regional. Renato, essa iniciativa da leitura aí nas praças é apenas uma das que a Prefeitura procura fazer até como forma de atrair as pessoas a utilizar aquele espaço público, né? Essa foi uma ideia, uma iniciativa vitoriosa que nasceu brilhantemente da primeira-dama Carol Bezerra e sua equipe, que, aproveitando um projeto do centro da cidade, resolveu, nos instigou a instalar em várias praças de Fortaleza, são 60 na verdade, espaços, como já disse, onde as crianças poderão ir, tem o livro, tem o banquinho, a mãe senta lá do lado da criança, começa a ler a história infantil, para despertar nessas crianças o gosto e o amor pela leitura, né? Nós temos aí, portanto, praças que, para além da brinquedopraça, né, do parquinho infantil, praças que atraem também o público infantil, despertando, como disse, o amor pela leitura. Agora, a necessidade de se ocupar esse tipo de equipamento é muito grande, porque a partir do momento que as pessoas começam a frequentar aquele espaço público, eles ajudam, eles passam a ser, vamos dizer, parceiros da administração pública no sentido de preservar aquele equipamento, porque revitalizar, construir uma nova praça é o primeiro passo. Depois, o desafio é manter. É manter. E é por isso que a gente, desde a primeira gestão, nós temos esperado, incentivado e procurado que a população e que a sociedade, as associações de bairro se apropriem daqueles espaços, né? Nós temos o projeto de adoção de praças de Fortaleza, de áreas verdes de Fortaleza, e nós temos tido exemplos vitoriosos. Na praça onde uma associação vai lá, cuida do espaço, rega a área verde, né, e faz a irrigação da área verde, toma aquilo como se seu fosse, que de fato nós não voltamos lá para ter que refazer a reforma ou manutenção. Infelizmente, em algumas praças onde não ocorre isso, nós temos que voltar lá periodicamente para manter aquilo utilizável pela população. Então, o apelo que a gente sempre faz à população é que se aproprie do espaço público. O espaço é nosso, né? Isso é gasto, é verba pública investida nesses locais, de modo que a gente precisa realmente que a população cada vez mais se aproprie dos seus espaços. Renato, falando aí nessa questão de ocupação da comunidade abraçar determinado equipamento, as areninhas, as mini areninhas também têm sido muito importantes. Muitas vezes elas são integradas ali uma área que já era um espaço público, já era uma praça. Elas também têm ajudado muito a congregar a comunidade ali naqueles espaços, né? O programa de areninhas é talvez uma das marcas mais vitoriosas da região Roberto Cláudio, para além de ser um espaço de atividade física, né, de jogar, bater o racha, né, do campeonato do campeonato da periferia, é um espaço, é um local onde também as pessoas muda a dignidade das pessoas, muda a autoestima das pessoas, né? Porque a gente entrega aquele local completamente revitalizado, um campo de futebol, com grama sintética, com vestiário, com nova iluminação, mas o seu entorno também passa por um processo de revitalização. E daí a pouco vem uma senhora que começa a vender sua batata frita, sua pipoca, né? E aquele local passa a ter uma nova vida. Aquilo que antes era um campo de futebol, às vezes de areia, mal iluminado, pouco iluminado, né? Passa a ser um local de concentrar as pessoas, né? A gente sempre constrói uma praça no entorno, com academia também, com parquinho também, em alguns lugares com uma quadra de futebol, com uma tabela de basquete. E isso tudo muda a vida daquela comunidade e, via de regra, são locais com baixo DH, onde o entorno, né, passa a ser um ponto, como disse, um ponto de encontro comunitário. Uma coisa que eu acho muito bacana no caso das areninhas
é essa questão da comunidade abraçar aquele equipamento como sendo seu, que verdadeiramente é, né? Mas sendo parceira da prefeitura na própria administração, né? Na questão do cuidado, né? A gestão ali compartilhada com a comunidade ajuda a evitar a questão dos conflitos e a própria depredação, vamos dizer, do equipamento. Né? Isso. Desde que foi criada a primeira areninha, que foi a areninha do Campo do América, um projeto que se espraiou para a cidade toda, ao final da gestão serão 80 espaços públicos revitalizados, recebendo essa marca areninha, né? Desde a primeira gestão, nós pensamos, o prefeito Alberto Cláudio, a gestão pensou que a administração e a gestão desse espaço público fosse paritário. Então foi criado o Conselho Gestor das Areninhas, né? É um colegiado que decide lá no local os dias e horários de funcionamento, né? Tem um programa Atleta Cidadão também, que é liderado pela Secretaria do Esporte, de sorte que nós temos visto nas areninhas que passaram a ser também implantados em praças públicas. Muitas praças são reformadas e nós levamos o modelo de areninha para a praça. Antes a praça tinha um campo de areia, né? Uma quadra poliesportiva. E nós transformamos isso numa mini areninha, numa areninha, como é o caso, por exemplo, do polo de lazer da Sargento Hermínio, né? Lá nós temos uma areninha, né? E como é o caso, por exemplo, do polo de lazer lá do Conjunto Esperança, né? Ou seja, para além da reforma da praça em si, nós implantamos Praça Mauá, ficou pronta a semana passada, né? Nós também entregamos a praça com uma areninha. E assim nós temos mudado e temos dado oportunidade e descoberto alguns talentos também na área do esporte. Ok, Renato, vou pedir aqui mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí, vamos falar mais aqui sobre essa revitalização das praças aqui em Fortaleza. Volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, as intervenções feitas pela Prefeitura de Fortaleza em praças incluem também espaços públicos históricos, como são os casos da Praça José de Alencar, Passeio Público e Praça dos Leões. Recuperações que também têm valor histórico. Nós voltamos a conversar aqui com o Renato Lima, que é secretário da Gestão Regional. Pegando o exemplo aí dessas 3 praças, né, muito importantes para a história de Fortaleza, no caso a José de Alencar e o Passeio Público, que estão em execução, e a Praça dos Leões, em que a recuperação lá já foi executada, além de ser um espaço de visitação, né, de contemplação ali da natureza por parte de quem as visita, tem essa questão do aspecto histórico, a importância daquela praça para a história da cidade, né? E nós precisamos cada vez mais, ano após ano, resgatar a historicidade do centro de Fortaleza, né? Então nós temos praças importantes na cidade de Fortaleza, no centro da cidade de Fortaleza, que todas as praças do centro da cidade foram reformadas nessas 2 gestões. Eu posso citar, por exemplo, a famosa Praça da Bandeira, em frente à Faculdade de Direito, passou por intervenção, a Praça dos Leões. Citei também aqui a praça né, Murilo Borges, ali na frente da Justiça Federal. A própria, né? Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira, né? Mas agora, mais recentemente, nós temos feito basicamente um circuito de revitalização daquele centro histórico, né? O Passeio Público está passando por intervenções, a Praça de Alencar, e aí a gente vai construindo também com um projeto, né, os corredores turísticos de Fortaleza e o projeto do governo do estado de recuperar aquela área ali da antiga Praça da Estação Luiz Felipe, né? Ali vai ter uma estrutura toda nova, de modo que a gente vai resgatar ali aquela área que é histórica, que é o centro da cidade, a Insetu, né? A pessoa pode chegar ao centro da cidade e visitar vários espaços urbanos, né, espaços públicos, que falam da história da cidade. Eu me lembro que, quando eu estudava o vestibular, eu li o livro A Normalista, né? E se passava na centralidade de Fortaleza. Uma outra praça muito importante que passou por intervenção, entregue já esse ano, foi a praça em frente à Escola Normal, né? Ali do lado, por trás da Catedral, na 25 de março. Então são praças históricas que representam e falam a vida de Fortaleza. Agora, Renato, fala para mim como é que funciona essa questão do planejamento da intervenção que será feita na praça. Porque a gente sabe que Fortaleza, aí, você falou aí que são cerca de 500 praças em toda a cidade, mas cada praça ali localizada num bairro, ela tem uma vocação.
A própria comunidade, ela quer que em determinada praça tenha um campo, tenha uma quadra, mas em outra já ali a praça já não tem aquela vocação, a comunidade quer outra, quer uma brinquedoteca, por exemplo. Quando vocês vão realizar a intervenção, há sempre essa discussão com a comunidade do que é mais interessante em termos de equipamentos a serem colocados ali, né? Pois é, Rogério. A experiência mostra que o melhor modelo de gestão é aquele que dialoga com o povo. Não se pode fazer gestão castelado dentro de um gabinete achando que aquilo que é a minha opinião vai prevalecer para a necessidade do local. E é por isso que, tanto quanto possível, nós, antes de iniciarmos a obra, nós dialogamos com a população para entender e respeitar a vocação daquela área, né? Isso aconteceu em vários lugares. Em muitos deles nós acertamos, em alguns deles nós erramos. E quando nós erramos, foi sempre porque nós dialogamos pouco. E é por isso que nós temos, portanto, orientado e pedido para que os secretários regionais, o prefeito tem feito isso, e antes de qualquer intervenção, vá ao local, converse com o povo, bote o pé no local e entenda o que a população quer, né? Isso acontece em muitos lugares, como eu disse. Só para lhe dar um dado, em algumas praças de Fortaleza, nós temos uma vocação de gatos, né? E aí os protetores dos animais querem naturalmente que isso seja preservado. Então, onde tem essa marca, né? Essa vocação para cuidar dos animais, até porque a prefeitura tem uma coordenadoria de proteção animal, nós temos preservado isso com gatis, né? Que é o caso agora que está em obra, a praça lá do Polo de Lazer Gustavo Braga. Então, isso é um exemplo do que é respeitar a vocação do local. Mas praças onde a gente entende que é melhor colocar uma quadra ou não colocar a partir do diálogo com a comunidade. Renato, para a gente finalizar, o que é que temos aí em termos de intervenção aí que estão projetadas para serem entregues aí até dezembro? Olha, nós temos ainda cerca de 40 obras em andamento em várias áreas da prefeitura. Nós temos a Praça do Lago Jacareí, que nós vamos entregar agora em setembro, se Deus quiser, no final do mês. O Polo de Lazer Gustavo Braga também está em obra. A Lagoa de Porangabuçu também, o seu entorno da lagoa, né, que é uma praça, também vai ser entregue. E estamos aí com o projeto pronto para, se Deus quiser, se não começarmos esse ano, mas já deixar o projeto pronto para o próximo prefeito da Praça do Mercado dos Pinhões. Renato, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza e que o segundo semestre aí seja aí de mais equipamentos, aí, de mais espaços públicos revitalizados aí para a população. O Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Confira aí mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.